poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, a edição de número 203, Pastor Augustus. 203 programas para a glória de Deus. A nossa expectativa, querido ouvinte, é que mais esse seja usado pelo Altíssimo para abençoar a sua vida, orientá-lo, instruí-lo, esclarecer dificuldades, encorajá-lo a caminhar com o Senhor Jesus no tempo que ainda nos resta aqui na carne, na vida desse mundo. Amém. Louvado seja Deus por isso, e estamos aqui em mais uma edição deste programa e o tema está chegando aí. Filhos, como educá-los? Tem a violência na educação de filhos, né? A gente sabe disso o tempo todo. Nós escutamos e testemunhamos através dos meios de informação. E também, por outro lado, tem a completa abstinência de limites, ou seja, pais que sequer dão limites aos filhos. No programa de hoje, atendendo a pergunta de uma de nossas ouvintes lá de Berlim, nós vamos tomar algum tempo em torno desse tema. Fiquem atentos, todos os ouvintes, não apenas a nossa ouvinte lá de Berlim, mas todos os ouvintes. Bem, pastor, a Rejane, ela mora em Berlim, na Alemanha, há 11 anos. Ela diz que ela é casada, tem 2 filhas, uma de 3 anos e outra de 4 meses. Ela então gostaria de perguntar qual a maneira correta de corrigir nossos filhos, segundo a Bíblia. Sim. Ela diz que não gosta de bater, nem de castigo, e conversa explicando a situação para ela, os efeitos e consequências, e ela diz que ainda está sendo efetivo isso na vida de uma das filhas. Há esse problema, às vezes, de bater ou não bater, e tem pessoas que deixam livre, né? Então, aqui é um padrão bíblico sobre essa questão. Certo. Em primeiro lugar, nossa saudação a Rejane, aí em Berlim, a seu esposo, filhas, que a graça de Deus esteja contigo, Rejane, e com os seus filhos, as suas filhas. O padrão bíblico é muito claro sobre a criação das crianças, dos nossos filhos, e ele parte do princípio de que os nossos filhos, eles são pecadores. Eles nascem já manchados pelo pecado, inclinados a todo mal. Há várias passagens, inclusive no livro de Provérbios, que diz que o coração da criança está ligado à estultícia, à tolice, à bobagem, a fazer o que é inconveniente, e que a vara da disciplina vai afastar a maldade do coração da criança. A visão bíblica é que a nossa raça, ela é pecadora, ela é caída, manchada pelo pecado. E nós transmitimos aos nossos filhos essa nossa condição de queda do estado original de inocência e graça no qual nós somos criados por Deus. Então, as crianças, elas não são neutras, não é? Como é visto pelas perspectivas pedagógicas atuais, não é? Como se fosse uma folha em branco. Exato. Não é? As crianças, elas já nascem manchadas pelo pecado, enviesadas para o mal, e o coração delas é inclinado a fazer, é inclinado à desobediência, é inclinado ao orgulho, ao egoísmo. Então, a Bíblia não tem nada que apoie aquela visão popular de que os nenenzinhos, né, são anjinhos, são puros, neutros e inocentes, não é? É só uma questão de tempo e os anjinhos vão botar as unhas para fora, né? As garrinhas para fora. E todo mundo que tem filhos, né, sabe como logo muito cedo sinais de rebelião, desobediência, teimosia, egoísmo vão aparecendo nas reações, né, especialmente quando são contrariados, quando eles querem o que eles querem na hora deles e tudo mais. Então, do ponto de vista bíblico, a criança, ela não é neutra, ela é inclinada para o mal. Diante disso, a Bíblia recomenda que os pais, orienta que os pais, ao criar os seus filhos, levem em consideração esse fator. Certo. E aí, não é só... há momentos em que palavras somente e conselhos não vão adiantar por conta da natureza rebelde, teimosa e endurecida da criança. Sim.
os pais devem orientar. Eu creio que esse é o primeiro passo, né? Instruir a criança no caminho que ela deve andar, mostrar a diferença entre o certo e o errado, falar das consequências da desobediência, falar das recompensas da obediência, falar a respeito de Deus, de quem Ele é e de como Ele aprecia que nós façamos as coisas corretas, tentar incutir o amor a Deus e o respeito a Deus no coração da criança, e o mais importante, levar a criança a reconhecer a sua própria condição de pecadora, desobediente, e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, porque os nossos filhos, porque são pecadores, eles precisam de redenção, eles precisam de conversão e de novo nascimento, que não é feito pela água do batismo, né? No caso das linhas cristãs que batizam os seus filhos. O batismo não salva, não regenera, não muda o coração, é um símbolo do que nós queremos que Deus faça no coração dos nossos filhos. E ainda assim, nação, vai ter momentos em que palavra só não adianta. Sim. E a criança precisa sentir, né, de uma forma mais direta, o peso da desobediência. Então, nesses casos, a Bíblia não deixa a menor dúvida, é preciso que haja um reforço físico àquilo que está sendo ensinado. Há dezenas de passagens na Escritura que falam a respeito disso, né? Eu aqui mesmo estou aberto no livro de Provérbios, a minha Bíblia está aberta no livro de Provérbios, no capítulo 19, no verso 18, onde tem essa orientação: castiga teu filho enquanto há esperança. Né? Mas não te cedas a ponto de matá-lo. Já né? tem esse limite aí, já claramente estabelecido. Então, a ideia de castigar o filho, a ideia de puni-lo, né? Ela é bíblica. Só que essa punição tem como objetivo, não é um momento do pai extravasar raiva, né? Mas é um momento de amor e de correção. Não é? E enquanto o pai vai aplicar essa disciplina, e aqui seria uma punição física, o limite da Bíblia é dizer que a gente não deve ferir a criança, né? E é claro, nós somos contra toda violência feita à criança que chega com o olho roxo, marca no hospital, que chega queimada de ferro ou de ponta de cigarro. De fio de energia Nossa, batida. Que coisa terrível. Claro, nunca nós que cremos na necessidade do castigo físico da criança, jamais concordaríamos com isso. A própria Bíblia diz para não fazer isso, né? Mas entre você machucar, ferir, magoar fisicamente uma criança e não fazer nada, ao limite da correção física feita em amor, né? Feita com explicação e dizendo para a criança por que ela está sendo punida fisicamente ali. Então, eu cresci assim, eu acho que você cresceu assim também, Natsa, toda uma geração que nos antecedeu, nós estávamos acostumados a ser corrigidos, né, pelos nossos pais fisicamente. Agora, então, a resposta à pergunta. A pergunta é: qual é o ensino bíblico a respeito da criação de filhos? Eu diria, em resumo, que é isso. Primeiro, tem que pastorear o coração da criança, levá-la a conhecer a Deus, instruí-la na palavra de Deus, levá-la a um encontro pessoal com Jesus Cristo, fazer a diferença entre o certo e o errado, mostrar para ela as consequências das decisões e, eventualmente, quando estas coisas não funcionam e, sendo necessário, estando evidente que a criança está em rebelião e rebeldia, então seria a punição física, não é? Nunca a ponto de machucar a criança, ferir a criança. Não é o momento de extravasar a ira, a raiva dos pais, ao contrário, tem que ser feito em amor, com oração e com explicação. Pastor, esse programa, esse tema, inclusive, é importante que a gente coloque nesse momento, uma vez que existe aí uma lei anti-palmada, ou seja, Sim. Não é que até seria contrário ao que nós estamos falando aqui, ou seja, ela vai contra, inclusive, a palmadinha, né? Ou seja, é anti-palmada. Me parece que é nesse sentido. Como é que a gente aliaria isso? Natsan, isso aí é uma intrusão do Estado numa área que não lhe pertence. Compete ao Estado proteger o cidadão quando ele está correndo algum risco de morte, né, ou qualquer outra coisa. Aí sim, em casos em que uma criança está sendo maltratada, injuriada, torturada, eu creio que o Estado deve intervir.
E isso aí está correto. Mas o Estado não pode me dizer como é que eu vou criar meu filho. É mais uma dessas invasões do Estado grande, né? Muita gente defende que o Estado tem que ser grande e ele tem que dominar todas as áreas da vida dos cidadãos. Eu discordo. Eu sou a favor de um Estado mínimo. Não é? E que essas questões, elas são questões da criação do filho, são questões que pertencem a mim, a minha esposa, a minha família, de que maneira eu vou educar meu filho, o que é que eu vou ensinar para ele, o que é certo, o que é errado. Claro, vou ensinar o respeito às leis. Mas no momento em que um Estado, ele passa uma lei que vai além da competência dele e que vai contra a lei de Deus, eu não me sinto obrigado a obedecer essa lei. Né? E eu sei, estou disposto a encarar as consequências do que chamaria esse desrespeito ou desconsideração pela lei. Eu não deixaria, porque agora meus filhos já estão criados, né? E eles foram criados conforme nós dissemos, né? Alguns deles tiveram que sentir o peso da mão do papai. Agora, e graças a Deus eu acho que o efeito foi muito positivo. Sim. Até o dia de hoje. Nenhum deles tem raiva de mim. Meu filho sempre diz isso, né? Eu devia ter sentido um pouco mais o peso, eu teria aprendido um pouco mais, né, nesse sentido. Mas é interessante, pastor, só porque obviamente que, como já foi dito, o programa não está defendendo nenhuma agressão, nada de violência. Não. Então, nós não temos que temer essa lei, uma vez que nós não vamos estar... Não, a lei não está... Eu creio que o espírito da lei é proteger aquelas crianças que sofrem abusos e violência da parte dos pais. Então, eu não considero a correção do meu filho como sendo quebrando essa lei, tá? E ainda que fosse visto, ainda assim eu não deixaria de agir de acordo com minha convicção, tá certo? De acordo com minha convicção. Agora, a gente tem que notar que o que existe também, Nathan, é uma influência muito grande de uma pedagogia moderna que parte de uma visão errada do ser humano. A pedagogia hoje que influencia o ensino público, o ensino nas escolas, é que a criança tem um mestre interior, que ele é uma tábula rasa, que se o professor, ele não pode mais orientar, instruir sobre o que é certo e o que é errado, tem que conduzir a criança à descoberta do bem e de tudo mais, e o resultado é que vão deixando a criança entregue ao seu próprio coração. E a Bíblia diz que a criança que está entregue ao seu próprio coração, ela vem a envergonhar os seus pais, não é? E é uma geração inteira de pessoas que foram criadas sem orientação, sem saber o que é autoridade, sem aprender a submissão, a obediência, e o resultado é essa bagunça que a gente vê aí, né? Relativização. De limites completo, né? Completo. Tem apenas para levantar aí um assunto, quem sabe, uma certa feita lendo um livro, se eu não me engano, eu não lembro agora, me veio à mente, que imagina crianças brincando no playground na beira de um abismo, né? Aquele lindo playground, só que na beira do abismo tem muros, então elas brincam à vontade, correm, sobem nas árvores e tudo. Depois ele muda a cena e o mesmo lugar, mesmo playground, no mesmo abismo, só que sem os muros, e as crianças estão todas encolhidas ali no meio, não conseguem brincar, porque elas precisam dos limites, né, para protegê-las. Boa ilustração. Eu não lembro o autor nesse momento para citá-lo, mas se alguém souber, depois você comenta aí no vídeo. Muito bom. Bom, então fica assim um recado para Rejane, lá de Berlim, e os demais irmãos que nos acompanham no programa Em Poucas Palavras. Obrigado, pastor, por mais um comentário aqui nesse momento, né, de sempre uma alegria estar aqui. Necessidade para os nossos ouvintes. Muito bem. Tá bom, então até o próximo programa. Até lá. Se Deus quiser, até mais. O Seminário Presbiteriano Brasil Central, através do Sistema de Ensino à Distância, disponibiliza cursos de capacitação e treinamento de liderança para o fortalecimento de igrejas locais. São cursos muito práticos, totalmente feitos por meio da internet, com videoaulas de qualidade para atender às necessidades da liderança de sua igreja. Mais informações no site www.spbc.org.br/EAD. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.